Bem-vindos a todos. Hoje nós estamos falando sobre processador com pipeline, especificamente nós estamos estudando os hazards. Este capítulo 7 contém esse conteúdo, né, e nós estamos utilizando como referência o livro de Sarah Harris e David Harris, Digital Design and Computer Architecture, da edição RISC-V. Bom, nós sabemos que os hazards, nós podemos inclusive considerá-los como conflitos, ocorrem quando uma instrução precisa de um dado, um recurso ou decisão que ainda não está disponível no pipeline. Nós vamos ver alguns dos tipos. Por exemplo, podemos falar sobre hazard de dados quando o valor do registrador, ainda não gravado no banco de registradores, precisa ser utilizado por uma outra instrução que está ali no pipeline. Temos também hazards de controle, em que a gente, por exemplo, pegando uma instrução na qual acontece um desvio condicional, nós não sabemos se esse desvio vai ser tomado ou não. Então, a próxima instrução não está definida ainda, né? Também podemos ter uns hazards estruturais onde duas instruções tentam utilizar simultaneamente o mesmo recurso. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses dois primeiros tipos de hazards, hazard de dados e de controle. Bom, vamos ver aqui um pouquinho o hazard de dados. O que acontece? Vamos analisar esse código aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Nessa instrução, eu tenho que S8 recebe o conteúdo de S4 mais S5. Tá? Nessa primeira instrução aqui. Beleza, então a instrução ela entra no pipeline, aqui no estágio de fetch. Na sequência, ela vai para o estágio de decode, e é nesse momento que eu faço a leitura dos registradores S4 e S5. A próxima instrução, que é esta sub aqui, faz com que o S2 receba S8 menos S3. Então ela está sendo buscada aqui, o estágio de fetch para ela. No terceiro ciclo de clock, né, lembrando que aqui em cima eu tenho ciclos de clock, né, aqui no terceiro estágio, perdão, no terceiro ciclo de clock, nesse momento aqui, eu tenho o estágio de execute, em que eu estou de fato executando o cômputo desta instrução, S4 mais S5. E olha só que interessante. Nesse momento, a instrução número 2 ela entra no estágio de decode. E o que ela busca lá no banco de registradores? O valor de S8. Ó. Ela faz a leitura do valor de S8. Só que o S8 que ela precisa corresponde ao resultado de S4 mais S5, que ainda não foi feito. Não foi feito. Então ela está lendo aqui do banco de registradores um valor qualquer, um lixo, que não corresponde de fato àquilo que precisa ser considerado como entrada ou como operando da minha instrução. Então, eu tenho de fato um problema. Por quê? O banco de registradores ainda não foi escrito e eu estou lendo do banco de registradores. Então, eu tenho um conflito aqui, eu tenho um hazard. Esse é um hazard de dados. Ok? Essa é a primeira situação. Vamos caminhar um pouquinho mais. Né? Então, aqui eu estou calculando S4 mais 5, e só aqui eu tenho um resultado. Ó. Caminhei aqui para cá, né? No quarto ciclo de cálculo. Só nesse momento é que eu tenho o S4 mais S5 aqui calculado. Aqui ele já está calculado, o resultado está pronto. Né? Ok, essa instrução aqui, ela entra no estágio de execute, mas com o valor de S8 lido incorretamente. E essa instrução aqui, a terceira, ela também faz uma operação na qual o S9 recebe T6 ou o S8. E olha só o que ela vai fazer, né? Ela tem o estágio de decode aqui e ela também está lendo o valor do banco de registradores. Mas eu ainda estou no estágio, ou ciclo de clock, né? 4. Então eu ainda não escrevi no banco de registradores. O que acontece? Eu vou ler incorretamente também. Mais um hazard de dados acontece aqui nesse exato momento. Temos essa próxima instrução aqui, ó. Tentem fazer o exame aqui, a análise, para ver o que acontece. Nós estamos fazendo, né? S7 recebe S8 and T2. Ok. Onde que eu faço a leitura do banco de registradores? Aqui no estágio de decode, para essa instrução, e eu estou lendo aqui. Ó. Pergunta: aqui acontece o hazard de dados? Olha só, não acontece. Por quê? Porque nós estamos no ciclo 5 e a escrita no banco de registradores aconteceu na primeira metade do ciclo de clock, acontecendo na transição de descida. Enquanto a leitura, né? Aqui é a escrita, né? Eu não sei se eu falei escrita ou leitura, mas vou repetir aqui. A escrita acontece na primeira metade do ciclo de clock. E aqui a leitura do banco de registradores acontece na segunda metade e vai acontecer na transição de subida. Né? Então, os dados que foram lidos aqui vão passar para cá na transição de subida do clock. Okay? Então, os dados foram lidos corretamente. Então, aqui nessa terceira etapa, eu não tenho um conflito.
E já nessas duas primeiras situações aqui em cima, né, onde eu tenho as instruções 2 e 3 como tendo os operandos dependentes da instrução 1, eu tenho um hazard do tipo read after write. Okay? Bom, como que a gente pode resolver esse hazard? A gente poderia fazer o seguinte. Bom, já que eu preciso de 2 ciclos de clock, né, para que eu possa escrever o valor, né, de S8 no banco de registradores, eu vou então inserir duas instruções aqui, ó, que não fazem absolutamente nada. Eu vou inserir NOPs aqui. Será que é uma boa solução? Né? Nós podemos inserir NOPs suficientes para que o resultado esteja pronto. Né? Ou então fazer um rearranjo de instruções não dependentes para que os valores, o rearranjo que eu falo é organizar aqui o conjunto de instruções para que elas possam ser colocadas em uma ordem que evite, né, estes conflitos. Por exemplo, vamos supor que aqui eu não tivesse S8, eu tivesse S6. S6 não está aqui nessas duas instruções, então eu poderia passar ela para cima aqui, ó, antes da sub. Né? E o S9, que é o resultado, também não é utilizado aqui na frente. E essa aqui também eu poderia passar aqui, ó, caso aqui não fosse S8, vamos supor que aqui fosse S6 também, eu poderia passar para cá, e essa sub eu poderia colocar aqui embaixo. Mas não é o caso aqui, né? Não, porque todas dependem de S8. Mas só uma ideia do que aconteceria com a mudança das instruções. Mas nesse caso, como todas dependem, então não tem como fugir disso, né? Todas dependem dela. Então eu poderia inserir NOPs. O que acontece? A inserção desses NOPs faz com que o resultado que foi calculado aqui, ó, S4 mais S5, tenha tempo suficiente para ser colocado aqui no estágio de write back e ser escrito no banco de registradores nessa primeira metade do ciclo de clock. A primeira instrução que vai fazer a leitura, que está aqui no estágio de decode, ela já tem esses dados disponíveis porque fazem a leitura na segunda metade do ciclo de clock. Então, ok, está correto. Eu evito o problema de rasa. Agora, a gente tem que pensar, será que esta é uma solução eficiente? Será que a inserção de NOPs aqui, como nós fizemos, é uma solução viável? Não. Por quê? Porque eu estou aumentando o número de instruções do meu programa e, de fato, o número de instruções efetivas que eu estou executando, né, ele acaba sendo prejudicado. Porque, no fundo, no final, nós estamos interessados em aumentar o throughput. Se o meu throughput ele acaba sendo prejudicado por essas instruções aqui que não fazem nada, ou seja, se o conjunto de instruções que correspondem efetivamente ao meu código de interesse tem o seu throughput prejudicado, então eu acabo perdendo vantagem ou os benefícios da utilização do pipeline. No final das contas, então, a inserção de NOPs faz com que eu perca em throughput efetivo, né? Ou seja, a quantidade de instruções sendo executadas por segundo. Né? Mas aqui a gente tem que considerar a quantidade de instruções que realmente são necessárias ou interessantes, né? O número de instruções efetivas. Então, a gente precisa encontrar maneiras de resolver esses conflitos de outras maneiras, né? De outras formas. Maneiras automáticas, inclusive, porque a inserção dos NOPs poderiam ser dados pelo, pelo programador, e nesse caso a gente considera, inclusive, o compilador. Bom, vamos tentar encontrar aqui uma maneira mais fácil. Vamos estudar o encaminhamento de dados, que é o Data Forward. Olha só, vamos analisar essa primeira instrução aqui. Add S8, S4, o mesmo código anterior. Aqui, então, eu estou fazendo o cálculo. Aqui eu estou fazendo S4 mais S5. E aqui, neste momento, eu tenho o resultado já disponível. Resultado disponível. Ele está aqui disponível aqui para mim. Nesse momento. Você fala, mas ele não escreveu no banco de registradores. Não tem importância. Ele não escreveu. Mas ele já foi calculado e já está disponível aqui para mim nesse momento. Ele está aqui disponível para mim nesse momento. Ok. A instrução na sequência, que depende do S8, ela buscou o resultado aqui, ó. S8. Incorreto. Ainda continua incorreto. Porém, a gente pergunta assim, né? Quando que de fato o S8 vai ser utilizado? Olha só. Neste momento. Neste momento aqui, ela vai utilizar. Que é quando ela de fato vai fazer a operação S8 menos S3. Então, a gente pode pensar o seguinte, olha, se eu tenho estes dados disponíveis nesse momento, e aqui, neste mesmo ciclo de clock, eu tenho a necessidade de utilizá-lo, ou é aqui que eu começo a utilizá-lo, eu posso pensar assim, poxa, no mesmo ciclo de clock, eu já tenho o dado disponível e vou utilizá-lo em uma outra instrução, apesar de eu não ter escrito no banco de registradores. Será que eu poderia pegar e fazer isso aqui, ó, um encaminhamento dos dados daqui para cá? Será que isso é possível? Olha, se for, é uma ótima alternativa. Uma maneira muito eficiente para que eu possa utilizar os dados. Eu evito esses dois ciclos de clock aqui, né, já que os dados já estão disponíveis para mim. Agora,
Entendido essa questão, eu preciso pensar como fazer isso. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos pensar assim. Ó. Essa instrução ela tem um registrador de destino aqui para mim. E aqui eu tenho um registrador de origem, RS1. Né? Esse registrador de destino, aqui ele seria o RD, aqui, perdão, né? Aqui ele seria no ciclo de clock 2, ele seria o RD D, que é o de decode. Aqui ele seria o RD E de execute. Aqui ele seria o RD M, de memory. Então aqui é o RD N. E aqui o RS1 seria o RS1D e o RS1E, né? Que é o de execute. Poderia pensar assim, se eles forem iguais, ora, eu poderia então considerá-los como sendo necessários ou sendo úteis para que eu possa identificar que esta é uma instrução que faz o uso de um registrador que está sendo atualizado pela instrução anterior. Evidentemente que eu preciso considerar uma instrução que faz a escrita no banco de registradores, como por exemplo, uma instrução do tipo I, ou uma instrução do tipo R, né? Então, poderia considerar assim. Então, nesse caso, a gente pode criar algumas lógicas. Se esses dois forem iguais, ou seja, se o RDM for igual ao RS1, e se for uma instrução do tipo que faz a escrita no banco de registradores, então eu posso encaminhá-los. A outra situação seria essa aqui, ó, na qual o RD, RDW, ou seja, o registrador de destino da instrução que está no estágio de write back, é o mesmo registrador de origem da instrução que está aqui no estágio de execute. Tá? Aqui é o RS2. RS2, no caso ali é o E. Tá? É 2 porque ele está aqui embaixo, né? Se fosse 1, seria aqui em cima. Então eu posso utilizar essa lógica. Vamos ver se isso funciona. Né? Aqui eu não preciso fazer encaminhamento. Então o que a gente vai fazer? Né? No caso 1, a gente tem aqui o estágio de execução, execute, RS1, RS2, corresponde ao estágio de memo, RD? Se sim, encaminha a partir do estágio de memo. Vamos voltar lá para a gente ver isso aqui. É esse caso aqui, né? O RD está aqui, ou igual ao RS1E. Se eles são iguais, então encaminha a partir do estágio de memory. Né? Agora, no caso 2, o estágio de execução RS1 e RS2 corresponde ao estágio de gravação write back RD? Se sim, encaminha a partir do estágio de write back. Onde que é? Esse aqui, ó. Se for o RD dado for igual ao RS, aqui o RS2 do execute, então encaminha a partir desse ponto aqui, que é do write back. Né? Caso contrário, nós vamos utilizar o valor lido do banco de registradores, como de costume. Seria esse caso aqui, por exemplo, 3, em que eu não tenho né, o hazard. Okay? Então, basicamente é isso. E a gente tem aqui algumas lógicas. Né? Essas lógicas vão permitir que eu faça a seleção da entrada dos operandos que vão ser utilizados na execução, ali na LU. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui a gente tem a microarquitetura atualizada com 2 multiplexadores a mais. Esses 2 multiplexadores aqui. Né? Vamos entender o que acontece. Vamos supor que a instrução 1 ela foi decodificada aqui. Então, ela tem aqui o RD, que é o RD, D. Ela caminhou para cá, ela virou RD E, e ela caminhou para cá e virou RDE. E aí entrou aquela outra instrução lá embaixo, né, no pipeline. E aquela instrução ela foi decodificada e ela está no estágio de execute. Ou seja, a instrução número 1 está aqui no estágio de memory e a instrução 2 está aqui no estágio de RDE. E nós vimos que o valor né, que eu preciso ser utilizado, vamos pegar aqui e botar aqui, o valor que eu preciso utilizar aqui, ó, ele pode ser encaminhado aqui para o estágio de execute da instrução da sequência. O que eu tenho que fazer então? O RDM comparar ele com o RS1E. Então, olha só o que eu faço. O RDM, que está aqui, que ele foi passando né, de estágio para estágio, ele pega e entra aqui na Hazard Unit. Da mesma maneira que o RS1E ou o RS2E, né, dependendo de qual operando que eu estiver trabalhando, eles também entram aqui na Hazard Unit. Ok. Então, o que eu posso fazer? Eu posso testar se eles são iguais e se o reg write, no caso aqui do estágio de memory, for igual a 1 também. Se isso acontece, então vamos considerar aqui o RS1E, tá? O RS1E que corresponde ao operando A. Né? Se eles forem iguais, de onde que eu preciso pegar o valor? Não é aqui do resultado da instrução que está no estágio de memory? Ou seja, vamos voltar aqui. Ó. Não é o valor que está aqui, ó. O valor que está aqui provém da saída do
da ALU, porém no próximo estágio. Então vamos voltar aqui, ó. É o valor que vem da ALU, porém no próximo estágio. Que é exatamente aqui, ó. O valor result da instrução que está no estágio de memory. Então eu pego e encaminho, vou pegar outra coisa aqui, ó. Eu pego e encaminho o resultado, que ainda não foi escrito no banco de registradores, pego e taco ele para cá. Olha lá. Na terceira entrada aqui daquele MUX, que precisa ter a sua seleção, ó, forward AE, que é esse cara aqui, ó, como sendo 1, 0. Então vamos voltar lá ver se é isso mesmo. Olha só, forward AE é igual a 1, 0. Exatamente isso que nós acabamos de ver. Vamos ver um outro caso. Vamos verificar se for o caso da instrução que está no write back e verificar como fazer o encaminhamento. Eu vou zerar isso aqui também. Tá? Vamos supor, a instrução que caminhou lá para o write back está aqui, nesse estágio de write back. E o registrador de destino, o W, está aqui para mim. Então ele vem e fica aqui disponível para mim. Certo? Vou até colocar aqui assim mesmo. Fica aqui disponível para mim. O que eu vou fazer? Eu vou comparar com a instrução que está no execute. Ou seja, esses dois caras aqui, e vem para cá ou vem para cá. Vamos considerar como sendo o segundo operando, para que a gente possa analisar esse multiplexador aqui. Tá? Então vamos considerar esses caras. Vamos pegar esse cara aqui e esse aqui. Ok. Perdão, não é ele, né? É aqui, ó. Nós estamos olhando aqui agora. Né? Aqui e aqui. Se eles forem iguais e o readWrite, no caso aqui da instrução que está no estágio de write for igual a 1, então o que eu tenho que fazer? Eu pego o valor que está aqui no momento de write back, ele ainda não foi escrito, no estágio de write back ele ainda não foi escrito no banco de registradores, pego ele e conecto ele aqui, ó, nessa entrada aqui, ó, na entrada 0, 1. Então, esse multiplexador vai ter que ter ali seus bits de seleção 0, 1, para que eu selecione aquela entrada. Então, olha só, 0, 1, exatamente, para que eu possa selecionar aquela entrada. Então, eu peguei e encaminhei agora o resultado que estava aqui disponível, que ainda não tinha sido escrito, e encaminhei para a entrada aqui da minha unidade de lógica aritmética. Vamos ver se é isso que aconteceu. Olha só, o resultado foi calculado, ele não foi escrito ainda, ele só seria escrito aqui. Ele ainda não foi escrito. Mas eu pego, faço uma ligação física com essa entrada e, através da verificação desses dois registradores, se eles são iguais, e eu estiver trabalhando com uma instrução que faz a escrita no banco de registradores, então eu verifico que eu posso fazer o encaminhamento. Então eu gero o sinal de controle para esse multiplexador, de tal forma a selecionar a entrada que já contém o resultado que ainda não foi escrito no banco de registradores, mas que já está disponível. E faço o encaminhamento. Okay? Então essa é a ideia. Antes da gente ir para a instrução do tipo, aliás, antes de nós formos estudar aqui os hazards de dados devido à dependência do load word, nós vamos fazer uma pausa nesse vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então a gente se encontra no próximo vídeo.